Está começando aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, nosso programa Vitalidade. O assunto de hoje é Agosto Dourado, mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Conversamos sobre o assunto com a enfermeira Janaína Lima. Ela é consultora em aleitamento materno e especialista em educação e saúde. Tudo bem, Janaína? Seja bem-vinda. É um prazer novamente recebê-la aqui no nosso programa Vitalidade. Olá, tudo bem? É um prazer imenso novamente estar aqui, ainda mais falando de uma coisa tão maravilhosa que é o aleitamento materno, né? Então, muito obrigada. Nós já estamos na metade do mês de agosto, mas lembrando que é só uma marca, né? E porque é uma prática que deve ser incentivada independente do mês, né? O Agosto Dourado, então, é esse mês que a gente dedica à intensificação dessas ações de promoção, proteção e apoio à amamentação, né? E é nesse mesmo mês, então, de 1º a 7 de agosto, que celebramos a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é uma promoção anual feita pela Aliança Mundial da Ação Aleitamento Materno, da Organização Mundial da Saúde e também do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e é realizado em mais de 170 países, né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria, então, é uma das grandes incentivadoras desse projeto, que neste ano teve como slogan, né, a amamentação incentive a família, alimente a vida, trazendo também o protagonismo do pai, né, a importância do pai nesse processo todo como o principal incentivador, então, das mamães que acabaram de ter os nenéns. Então, gostaria, Jana, que você falasse um pouco mais da importância dessa ação, né, da importância desse mês de conscientização, desta semana, então, para que realmente as pessoas pensem e incentivem quem esteja perto, né, da necessidade, né, da amamentação. Pois é, então, mês de agosto, né, o mês dourado, onde se comemora o mês inteiro em benefício ao aleitamento materno. E esse ano o slogan é empoderar mães e pais para o sucesso do aleitamento materno. Porque a mãe sozinha, ela não consegue vencer algumas dificuldades. A gente precisa desse apoio da família, do pai, das dindas, das avós. Então é um mês inteiro onde a gente tem muitas promoções de aleitamento materno. Anos atrás, eram difíceis cidades que realizavam um mamaço, uma roda de conversa com aleitamento materno, e esse ano não. Esse ano todas as cidades estão fazendo roda de conversa, mamaços de aleitamento, mobilizando a sua comunidade para apoiar esse aleitar, porque a gente sabe que não é uma tarefa tão fácil assim amamentar. Essa mulher, ela precisa de apoio da roda de pessoas da convivência, dos profissionais da saúde, do enfermeiro, do pediatra, do obstetra, para que ela atinja esse sucesso na amamentação. O aleitamento materno, ele é preconizado pelo Ministério da Saúde, aleitamento materno exclusivo do 6º mês e complementado do 6º mês até os 2 anos ou mais, porque essa escolha é única de cada mulher, até quando ela vai amamentar. Mas para isso a gente precisa de apoio, para a gente ter esse sucesso, para a gente atingir esse 6º mês de aleitamento exclusivo, até 2 anos de aleitamento, a gente precisa do apoio de mais pessoas. Apoio do pai, apoio da dinda, apoio da avó e apoio da escolinha, né? Essa criança vai ser inserida com 4 meses, com o 6º mês numa escolinha e ela vai continuar o aleitamento materno. Então, esses profissionais da escolinha, eles também têm que estar capacitados para continuar essa tarefa que veio de casa, onde a família já apoiou. E o Agosto Dourado, ele é isso, ele é muita festa, são muitos encontros. Nós já tivemos uma roda de conversa há 2 semanas atrás em São Leopoldo, onde 3 mães contaram suas histórias, onde 3 mães que com muita dificuldade, com histórias envolvidas, uma tinha uma gigantomastia, outra fez uma redução total de mamas, outra mãe com cirurgia bariátrica, e elas amamentaram com sucesso. Por quê? Porque elas tiveram apoio. Tiveram apoio da família, dos maridos, das avós, de profissionais da saúde. E nesse encontro muitas mães se reuniram para falar das suas dificuldades e o quanto elas estão sendo apoiadas nesse momento para o sucesso do aleitamento. Inclusive agora na quinta-feira nós temos uma roda de conversa aqui em Novo Hamburgo. Vai ser na loja By Bay By Home, a gente tem uma roda de conversa para falar sobre aleitamento. É aberto ao público, para as mulheres ir lá, tirar suas dúvidas,
conversar sobre as dificuldades que a maioria delas passam até o aprendizado do aleitamento materno. Porque o Agosto Dourado tem esse papel, é um mês inteiro para fazer as ações, como tu falou, Tati, para movimentar as pessoas, para as pessoas aprender sobre aleitamento e ensinar. E é muito interessante quando a gente faz uma roda de conversa e aparecem as tias, não, eu não tenho filho, mas eu estou aqui para aprender, para ensinar as mulheres da minha família, me preparar para o futuro, para uma gestação futura. A gente precisa conversar sobre esse assunto que não é mais tabu, né? Mas que precisa ser aprendido para a gente poder ensinar os nossos filhos. Inclusive as mães que já não são mais de primeira viagem, né? Cada filho é diferente, então não é porque já conseguiu amamentar na primeira que não vai ter alguma dúvida numa segunda gestação. É exatamente isso. É um novo nenê, é uma nova gestação, é um novo momento da vida dessa mulher e vai ser um aprendizado novo, né? Com certeza existe uma tranquilidade, porque muitas coisas a gente já passou, a gente sabe que o nenê chora, que o nenê faz cocô, que segura para fazer, que tem um desconforto porque tem uma flatulência, então tem coisas que a gente vai tirando de letra no segundo filho, mas o aleitamento materno, ele tem aquele período de adaptação, de aprendizagem. No primeiro filho, no segundo filho, no terceiro filho, sempre é um novo aprendizagem, porque a gente tem que ensinar aquele novo bebê, que sai da barriga com o instinto de buscar, mas de instinto de sucção, ele não tem, ele não sabe, ele vai desenvolver essa habilidade em mamar. E se essa mãe não for apoiada, assistida, acompanhada, esse bebê vai passar por dificuldades nesse aprendizado. Então, a família apoiando é o que vai facilitar esse aleitamento materno. No primeiro, no segundo, no terceiro, pode ser o quarto filho, mas vai ser como uma nova experiência. Jana, então, a mamãe acabou de ter um neném agora. Que dicas você daria, né, para os momentos iniciais? Desde o colostro, né, da importância do colostro, porque muitas mães ficam preocupadas, né, se há necessidade de complementação com alguma fórmula ou não, se tem um período natural para o leite descer, né? Quais são as principais dúvidas que você recebe como consultora de amamentação, né? E as principais dificuldades, então, dessas mamães e como elas podem passar por esse momento, então, de uma forma mais tranquila e também segura. Os primeiros 15 dias dos bebês é algo muito intenso, porque tem toda uma alteração hormonal na mulher que ela quer dar conta de tudo. E não é assim, a gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem que ter calma, tem que dar atenção para o bebê, tem que deixar as coisas da casa para a Dinda e para a avó realizar, tem que tentar comer melhor, dormir. Quanto mais tranquila essa mulher estiver, mais descansada, o sucesso com o aleitamento e com os cuidados com o bebê vão ser respondidos antes do tempo que ela espera. Por quê? O nenê nasce e nos primeiros 3 dias de vida, ele está descobrindo que ele saiu da barriga. Ele não tem a habilidade de ir lá e sugar, mamar por horas a fio, mamar por 30 minutos, mamar corretamente. Não, é um aprendizado. Os primeiros 3 dias, alguns nenês nem sabem aonde procuram a amamentação, da onde eles se alimentam. E é uma defesa, é uma evolução. Normalmente, por volta do 10º dia de vida, o nenê já está entendendo da onde ele consegue se alimentar. E é aí que entra a família, apoiando essa mulher. Porque o bebê pode perder peso nos primeiros dias de vida. E isso assusta muito a mãe. Ela se sente culpada. Só que o bebê tem uma reserva. Ele pode perder o peso. E esse é o papel do pediatra. O pediatra que apoia o aleitamento, né? A mãe vai estar amamentando sobre livre demanda, vai estar amamentando exclusivo leite materno, vai estar. Mas ela precisa do bom senso também do profissional que está acompanhando ela, de ajudá-la a posicionar, de avaliar a pega do bebê corretamente ao seio. Porque eu sempre digo, Tati, amamentar não dói. Se está doendo, tem alguma coisa que não está correto. Ou é a pega do nenê ao seio, ou é a posição do bebê no corpo. Então a gente sempre tem que levar em consideração isso. E o profissional que está assistindo essa mulher, ele tem que estar capacitado para essa correção. Não é algo tão difícil, mas para essa mãe, preocupada em acertar, preocupada com o ganho de peso do nenê,
cansada, que muitas vezes ela não consegue relaxar à noite para dormir, porque mesmo que o bebê durma, a mulher fica atenta, cuidando, olhando, zelando pelo bebê, ela se sente tão cansada durante o dia que ela consegue não levar a amamentação tão simples assim durante o dia, precisando desse apoio. Porque a pega e posição, ela é fundamental para o sucesso. Ela é fundamental para a mulher não ter desconforto. A pega ao seio, ela é fundamental para a liberação do leite materno. Normalmente, após a saída do nenê do nosso útero, já sai a placenta. E o nosso corpo recebe uma descarga, um aviso hormonal de ocitocina, o nenê nasceu. E ocitocina, o hormônio do amor, faz o leite liberar. Começa a produzir, liberar o colostro para o bebê. Mas se esse bebê não abocanhar corretamente, não apresentar, não tiver uma sucção ativa e efetiva, demora muito a produzir o volume que às vezes os nenês precisam, ou que alguns nenês necessitam de um volume maior. Qual é a quantidade que um nenê nos primeiros dias de vida costuma mamar? Porque a gente pensa assim, nossa, são 200 ml, mas o estômago dele é pequenininho, É né? muito pequeno, é muito pequeno. A gente fala assim, 20 gotas de leite materno, 20 gotas de ouro, que são as gotas de colostro, elas já são suficientes para 2 horas. Se um bebê tomar 5 ml, ele vai estar mais do que satisfeito. E é por esse motivo que vai descendo aos pouquinhos o leite. E não tem não ter leite, né? Só se a mulher não quer. Eu não quero produzir, eu não quero amamentar, uma escolha única dessa mulher. Ela não vai liberar. Mas se o nenê for levado ao corpo várias vezes ao dia, a mulher começa a liberar o leite. Portanto, do 4º para o 5º dia de vida, a gente tem um boom de leite materno. Aquela produção de leite mais apojadura, mais farta. E às vezes a apojadura, a fartura é tão grande que as mamas ficam enormes, tensas, engurgitadas, que a mulher tem que dar uma esvaziada antes do nenê sugar. Porque senão fica difícil para ele. Isso, senão fica difícil para o bebê. Se a mama estiver dura, tensa, o nenê não consegue abocanhar. E para fazer a pega correta, o bebê precisa abocanhar toda a auréola, ou quase toda a auréola. Quando o nenê não abocanha toda a parte escura da mama, ele não tem uma sucção efetiva, ele não ganha um volume efetivo de leite. E se essa mama estiver engurgitada, dura, o nenê não consegue abocanhar também. Então, pega do nenê no seio, ela é fundamental para o sucesso, até mesmo para essa liberação do leite materno. E se estiver muito cheio? Porque também dói, né? Dói. Qual é a melhor forma? Extrair um pouco manualmente antes de oferecer? Quando está muito cheio, um engurgitamento que a gente fala, a mama está toda firme. Nós temos o hábito de fazer um milkshake. Chacoalha a mama, ordenha manual, 4 dedos abaixo da auréola, polegar acima, e a gente faz leves compressões na mama. Não vai doer, não pode doer e tem que ser delicado. Sacode e comprime, sacode e comprime, faz a ordenha. Ai, eu posso usar máquina? Que é uma pergunta que muitas fazem, né? Podemos. Não tem problema de se realizar o uso de máquinas ordenhadeiras, manual, elétrica. O cuidado que nós precisamos ter com essas máquinas é que elas não doem. A extração da máquina não existe dor, é como a pegada do bebê, sem dor. Mas essa máquina também ela precisa ser totalmente desmontável, porque após eu extrair o leite, eu preciso desmontar todas as peças para fazer uma higiene correta. Principalmente se eu vou reutilizar esse leite, para oferecer de copinho para o bebê, por exemplo. Porque senão esse leite, ficando alguma sujeirinha nessa máquina, eu não fazendo uma boa higiene, eu posso estar contaminando esse leite e trazendo algum problema para o bebê. E já que você falou também da extração, as mamães que precisam podem congelar o leite ou podem guardar o leite na geladeira ou mesmo fazer uma doação para um banco de leite? Como que funciona essa prática? Então, nós estamos precisando muito de doações de leite materno, tá? Nós estamos no momento onde nós estamos realmente numa campanha onde bancos de leite aqui da nossa região, que é Porto Alegre, Hospital Fêmea, Hospital Presidente Vargas, o nível, o índice, o volume de doação ele está muito baixo.
E esse leite, ele serve para salvar vidas de bebês internados em UTI neonatal. Então, eu estou amamentando meu filho, eu posso ser uma doadora. Eu vou até o banco de leite, eu faço um cadastro, eu trago os vidros para casa esterilizados, eu vou, alguns momentos do dia, pós a mamada do meu bebê, vou fazer higiene das mãos, higiene das mamas e vou fazer a ordenha. E vou congelar esse leite. Para um banco de leite, a gente tem que combinar com o banco de leite cada quantos dias a gente entrega ao banco. Porque lá esse leite é pasteurizado, ele é examinado, testado, bem como os exames da mãe são conferidos antes de cadastrá-la como uma doadora. Já a mulher que volta ao trabalho, né? Eu vou voltar ao trabalho com 4 meses, mas eu quero manter o aleitamento materno até os 2 anos do meu bebê. Como eu vou manter? Durante a amamentação, quando faltar 15 dias para o bebê ir para a escolinha, essa mãe vai começar a ordenhar a mama após cada mamada. Ela vai guardar esse leite dentro da geladeira em casa por 12 horas. Jamais na porta. Deixou dentro da geladeira 12 horas, fez um vidrinho de leite, 12 horas a gente passa para o freezer. No freezer, em casa, a domicílio, o leite ordenhado cru, meu, para o meu filho, né? Porque nós não realizamos a amamentação cruzada, o leite exclusivo da mãe para o próprio filho. No freezer, ele dura 15 dias. A amamentação de banco de leite, quando a gente doa, tem um outro processo de cuidado e tratamento com esse leite. É muito cultural, as pessoas, tu tem leite, meu filho está precisando. Não, cada mãe deve amamentar o seu bebê exclusivamente. Doar para banco de leite, aí sim é uma conduta correta, né? Tá excedente, meu nenê tá mamando muito, eu produzo bastante leite, após a mamada eu vou ordenhar, guardar para levar ao banco de leite. Quando eu tiro o leite para deixar para o meu bebê, eu vou anotar no vidro a data e a hora da primeira colocação de leite naquele vidro. E aquela ali será a data e a hora que eu vou controlar os 15 dias armazenados em freezer. Todas as outras extrações e colocadas de leite naquele vidrinho passaram a valer da validade do primeiro. Isso é uma dúvida muito recorrente das mães, tá? Mas eu posso fazer um monte de vidro? Não, eu posso fazer um vidro só com a medida necessária do meu bebê. Porém, a validade daquele leite é do primeiro leite colocado no vidro. E para servir ao bebê depois, ofertar banho-maria, não pode usar micro-ondas? Não se usa micro-ondas. A gente vai ficar com a avó, vai ficar com a Dinda, vai ficar com a babá. Bom, eu já sei que amanhã de manhã a gente vai precisar de um vidrinho, tiro do freezer hoje à noite ou amanhã de manhã antes de ir para o trabalho, deixo dentro da geladeira. No momento de ofertar para o bebê, a pessoa que está cuidando vai aquecer um banho-maria morno, vai colocar o vidrinho no banho-maria e vai ficar homogeneizando esse vidro. Vai ficar mexendo no vidrinho para o leite aquecer no mesmo padrão, no mesmo nível. Fora que o leite congelado, ele se divide em etapas do leite. A gente observa direitinho que ficam 3 listas de colorações diferentes normalmente. Então eu vou girando, aquecendo para o leite voltar à sua composição normal. Jana, nós temos a seguinte afirmação: o leite materno é o padrão ouro para alimentar as nossas crianças, né? Então, além dos fatores de nutrição, né, que são inquestionáveis, assim, né, tem também os anticorpos, né, o sistema imunológico, que a criança que mama no peito, ela está mais protegida. Como funciona, então, esse processo? Bom, leite materno são células vivas. Leite materno, ele é vivo e ele tem toda a imunidade que a mãe adquiriu passando para o bebê. Mas leite materno tem muito mais que isso, né? Tem amor, tem carinho, tem colo. Os bebês que são amamentados no peito, nós temos estudos maravilhosos e grandes estudos relacionados ao aleitamento materno, eles são do nosso estado, é do Rio Grande do Sul. Criança que mama no peito
tem um intelectual mais desenvolvido, tem futuros de carreiras mais compensadas como financeiramente. Então, é outro tipo de criança. O desenvolvimento emocional, intelectual dessa criança que é amamentada no seio, ele é melhor que uma outra criança, né? Porque é proteção, é estímulo, é carinho, é apego. Tem muitas coisas envolvidas nessa criança que é amamentada exclusivo no peito. Tem um dado da Sociedade Brasileira de Pediatria também que fala: o leite materno é a melhor escolha para recém-nascidos e lactentes, e a amamentação exclusiva e continuada está entre as intervenções mais eficazes para diminuir a morbidade e a mortalidade infantil, 13% em crianças até 5 anos, né? Bem como melhorar o desenvolvimento da primeira infância, como você falou. Então, é muito importante que esse processo ele não seja interrompido pelas primeiras dificuldades, né? Que às vezes as mães se assustam, são um processo mais doloroso, principalmente quando há fissuras, né? Então, você pode falar um pouquinho mais sobre como proceder caso aconteça esses primeiros sinais no início, para que a mãe não desista, o que ela pode fazer assim para melhorar, né, para não sentir tanta dor, para ajudar a criança a pegar, a fazer a pega certinha. Tem muitas mães que têm bico invertido ou que acham que não tem bico e daí não vão conseguir amamentar, né? Que dicas você daria? Bom, Tati, a primeira coisa é durante a gestação a gente já se preparar. Meu Deus, isso é uma dúvida constante. O que eu preciso fazer para cuidar dos meus seios durante a gestação para dar certo? Gente, nada. A mama é perfeita. A mama tá certa, a mama foi feito para isso. A mama ela já está pronta. Ai, meu bico é um pouco menor, meu bico é invertido, meu bico é curto, não tem problema. O que a gente vai cuidar é pega e posição depois. Durante a gestação, nós precisamos nos preparar, entender o aleitamento materno, entender a fisiologia, o processo, a posição, a pega. Então, realizar curso de gestantes e cursos de aleitamento é um preparo mais importante que essas mulheres têm que fazer, e não sozinhas. Nós precisamos do pai, da Dinda, da avó, porque são essas pessoas que vão estar em casa ao lado para lembrar, olha, lembra que era assim? Lembra que a gente pode fazer dessa outra maneira? Lembra que o leite não é fraco, que o leite é forte? Lembra que se o nenê mamar, tu vai produzir mais leite ainda? Porque quanto mais o bebê mama, mais leite essa mãe produz. E não existe essa coisa de meu bico é pequeno, meu bico é invertido, o nenê não mamar. Basta a mulher querer e ter o apoio. Apoio dos familiares e apoio de profissional correto, adequado, com conhecimento, para que esse aleitamento materno flua. E a gente sabe, muitas mães passam pela dificuldade do trauma, da fissura, né? E preocupa muitas e desestimula. Por que eu vou estar sentindo dor se eu tenho uma coisa prática para usar? Não. Aquela coisa prática que a gente pode vir a usar, ela não vai dar qualidade de vida para o teu filho. Então, é aquela superação. E que mãe consegue, né? Mãe se dedica tanto e consegue. Mas a gente precisa do apoio de toda a família. Porque pega e posição, ela é fundamental para o sucesso. Tá pegando errado no seio? Vai traumatizar. Pode vir a fissurar. Quando a gente tem dor no seio, a gente libera um volume menor do hormônio do amor, que é a ocitocina, e o leite sai em menor volume para a rua, né? E essa mãe precisa ser cuidada. Ela tem que ser cuidada pela família. A família tem que ir lá levar presente, a família tem que ir lá levar bolo para ela, a família tem que ir lá levar almoço, e ela vai se preocupar em cuidar com o nenê. E para que não aconteça a fissura, o trauma, a gente tem que cuidar pega e posição. O que é pega e posição? Então, vou pegar aqui minha filha e a gente vai fazer posição. Primeira coisa é a posição da mãe. Pode ser uma cadeira, pode ser um banquinho, pode ser na cama, mas a mãe tem que estar confortável, né? Ela tem que estar, por exemplo, bem sentada, com as costas bem para trás, para o corpo ficar reto, relaxada. Ela não vai para frente, é o bebê que vem até o corpo da mãe. Então, a mãe sentou, vai cruzar a perna, vai se acomodar, vai botar a perna em cima do banquinho, vai se sentir relaxada. Aí a avó ou o pai vão trazer o nenê até ela.
a gente vai encaixar o bebê no corpo, como se fosse uma posição tradicional primeiro. Curva do pescoço, na curva do braço, bracinho do bebê abraçando a mão da mãe no meio da bundinha do bebê, o estômago no meio do seio e a gente vai encaixar o seio totalmente na boca do nenê. Para que isso aconteça, a mãe precisa pegar a mama em C e fazer uma prega. Por que pegar em C? Porque aqui dentro da nossa mama nós temos uma fábrica de leite, os ductos e os saquinhos de leite, os seios lactíferos que estão cheios de leite para conduzirem até a boca do nenê esse volume de leite. Então agora o nenê já está acomodado no corpo da mãe. Nesse momento nós teríamos o pai ou a avó fazendo uma massagem nas costas da mãe, a Dinda trazendo um bolinho e uma água aromatizada, todo mundo cuidando dessa mulher para que ela fique plena e relaxada. A gente sabe que é uma tarefa difícil, né? A gente pega o nenê no colo e a gente já se contrai toda. E daí dificulta do seio entrar na boca do bebê. Então essa massagem no pescoço, nas costas, trazendo uma aguinha, dando a mão para essa mulher, conversando com ela, respira, solta o corpo, vai fazer com que essa mulher tranquilize e ela consiga conduzir a mamada. Porque ela vai ter que pegar o seio e conduzir dentro da boca do nenê. E essa auréola, ela vai ter que ficar total ou parcial, máximo possível dentro da boca. Não é o bico, é toda a... Não é o bico, perfeito. A auréola não é só o bico. Se pegar só o bico, o volume de leite não vai ser suficiente. E mais, vai esfolar, vai fissurar, vai traumatizar. E como a gente tem uma conexão nervosa com o cérebro dessa parte da mama, a mulher tem muita dor. E ela acaba se contraindo. E com a contratura que ela faz, o nenê não consegue abocanhar o seio. Daí é cada um puxando para um lado. E daí tem dor, e daí machuca. Então, a posição do nenê no corpo, a posição da mãe relaxada, tranquila, sendo cuidada, vai favorecer muito esse sucesso. E claro, o manejo, a técnica da gente pegar o seio e ajudar o nenê a abocanhar. Muitas vezes o nenê não sabe. Então, a gente vai fazer um toque de busca e apreensão, bater com o seio na boca do nenê para ele abrir a boca. Ah, ele não abre a boca. Dá para ajudar um pouquinho e abrir a boquinha dele Dá. ou não? Tem uma técnica? Dá para ajudar sim. Só essa batidinha do nosso seio na boca do nenê já é uma ajuda. Os bebês têm um reflexo de busca e apreensão. Tocou em roda da boquinha, ele abre a boca. Às vezes é a gola do tip-top que encosta e ele abre a boca. Então, quando eu faço essa técnica de bater, ele já abre a boquinha. Naturalmente. E daí, naturalmente, a gente consegue colocar tudo. Eu sempre digo para as mães assim, ah, ele não abriu a boca para o seio, mas quando ele está chorando a boca é bem grande, né? Então, significa que ele sabe abrir a boca. Insiste um pouquinho com ele, porque botar só um pouquinho do seio vai judiar, né? Vai machucar. E o momento que a gente colocou a boca, agora a gente tem que cuidar a pega. O lábio inferior do nenê, ele tem que estar levemente virado para fora, a famosa boca de peixe, né? Então, às vezes a gente tem que cuidar, às vezes a gente pode com o dedo indicador ir lá e arrumar o queixo do nenê encostado no seio e o nariz 100% respirando viradinho para cima. E o bebê abraçado no colo da mãe. Quanto ele mais apertado, mais confortável no colo da mãe, melhor vai ser essa amamentação. Mais prazer essa mãe vai estar sentindo. E ela vai ali, conversando com o bebê, passando a mão no nenê, cantando para o bebê, para ela relaxar também. Ou fazendo um exercício de respiração. Respira, assopra soltando o corpo, para que ela consiga relaxar e se entregar para aquele momento. Jana, chegamos ao final desse nosso primeiro bloco. No segundo, a gente volta com mais dicas, então, de como ter sucesso na amamentação. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre o Agosto Dourado, mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Fique conosco, o programa vai a um breve intervalo e voltamos já.
Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, é uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Nossa entrevistada de hoje é a enfermeira Janaína Lima. Ela é consultora em aleitamento materno e especialista em educação em saúde. Então, Jana, continuando aqui nossas dicas para as mamães, né, de primeira, segunda viagem. Você falou da pega e posição, né? Qual seria a maneira correta, então, para evitar problemas? Mas se já aconteceu algum problema, o seio já está machucado, alguma fissura ou mesmo sangrando, o que as mães podem fazer para minimizar essa dor, né? Para que elas consigam, então, dar prosseguimento tranquilamente à amamentação? É muito comum as mulheres chegarem até a mim, até o meu serviço, já com a mama machucada, né? Olha, não fiz um curso de gestante, eu não sabia como posicionava, eu estava sozinha, não consegui ninguém para me ajudar. Então, já traumatizou. Primeira coisa, corrige-se, pegue posição. E depois a gente começa o tratamento. Não adianta nós tratarmos a mama se a gente não corrigir a pegue posição. Hoje, nós temos algo maravilhoso para o tratamento dessa trauma, dessa fissura, do engurgitamento, que é a laser terapia. Eu tenho um curso de laser terapeuta, onde eu realizo os tratamentos com laser na mama. Esse é um tratamento rápido, de primeira instância, com muito estudo. E a laser terapia é uma luz que vai tratar essa mama. Claro que é uma luz especial, mas a gente também tem o leite materno. Após a mamada, a gente passa o leite materno. Como o leite materno tem célula de cicatrização, essas células vivas vão lubrificar e vão tratar a mama, ele também ajuda muito nessas dificuldades. Temos o laser terapia e as medicações a gente usa com muita cautela para tratar a mama, porque o excesso de medicação na mama pode deixar a pele mais fina e mais sensível. Ou, por exemplo, passar algum determinado óleo, se passa muito, dificulta mais a pega ainda, né? Exatamente. Tem óleos que têm um tratamento eficiente, mas quando eu utilizo desses óleos, eu preciso utilizar o mínimo volume possível. E os banhos de sol, os sutiãs de amamentação e também as conchas, ainda é recomendado? Perfeito o sutiã de amamentação, sustentando a mama com a janela aberta, peitos ao vento, topless, banho de sol maravilhoso, é um dos tratamentos perfeitos que sempre se usa. A gente usa concha? Pode até usar sim, concha de silicone para proteção, mas a gente utiliza são os rolinhos. A gente pega uma babita do nenê, enrola, faz um rolinho, uma fraldinha e consegue fazer ventilar o seio. Ai, vou sair de casa, vou botar concha de silicone. Não tem problema, vai ajudar, porque ela está ventilando. Que a gente não pode usar ela a longo prazo.
bem como os absorventes de seio. A gente não pode ficar o tempo inteiro com absorvente de seio úmido. Porque é um algodãozinho, né? É um algodão, a gente corre o risco de fazer até uma candidíase na mama, porque ela vai ficar aquecida, abafada e úmida. Então acaba que vem outros problemas em consequência disso. Bem como os intermediários de silicone, né? Eles são desaconselhados, que é aquele plástico que as pessoas botam para ele ter um bico. É um produto totalmente desaconselhado porque ele pode traumatizar, esfoliar o bico do seio e machucar mais. Mas daí a gente tem um nenê que não pega no seio, né? Que a mãe não procurou ajuda, conseguiu com aquele intermediário de silicone, o nenê pegou, ok, vamos fazer dele uma bengala. Começa usando, o nenê abocanhou, tira fora e leva ele direto ao seio, que o aleitamento vai se estabelecendo aos pouquinhos. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação das mães. Tem algum tipo de alimento proibido? Antigamente tinha, não pode comer feijão, não pode tomar chimarrão, cuidado com a cafeína, né? E também em relação aos líquidos, se tem algum chazinho que ajuda, ou pelo fato de relaxar as mães, um chazinho de camomila, por exemplo, faz aumentar a produção de leite. Então, alimentação é algo muito cultural, né? Cada família, cada núcleo tem as comidas que gostam e as comidas que dizem que não pode com a amamentação. E não tem nenhum estudo que comprove isso. A mulher pode e deve comer de tudo. Claro que vai ser uma alimentação balanceada, vai comer arroz, vai comer feijão, vai comer couve, vai comer bergamota, vai comer laranja, comer de tudo, tudo que der vontade. Jamais a mulher pode usar álcool e droga durante o aleitamento materno, porque os teores de álcool e droga vão passar para a corrente sanguínea e daí sim para o hormônio que produz o leite, que é a prolactina. Mas a alimentação, Tati, ela tem que ser total liberada para essa mulher. Temos exceções de nenês que fazem alguma intolerância, né? Daí, isso, depois que com diagnóstico 100% confirmado, a gente começa a tirar isso da dieta da mãe. Mas uma mãe que sempre comeu de tudo, ela não vai tirar nada da sua dieta. Ela vai comer normal. E um detalhe importante, de noite não é lanche, sanduíche, é comida, arroz, feijão, massa. Amamentar dá muita fome. E a mulher deve, após cada mamada, comer alguma coisa. Essa mãe que amamenta, ela vai perder muito peso, que é um benefício para nós mulheres, né? A gente gosta disso. Mas igual, após cada mamada, ela precisa repor. Vai comer uma fruta, vai comer um bolo integral, pode até comer um bolo de cenoura com cobertura de negrinho, não tem problema, porque o aleitamento materno vai fazer gastar todas essas calorias. O que não pode acontecer é que a mulher esqueça de comer. E a gente tem que pensar assim, primeiro nós precisamos cuidar da mãe. Se a mãe estiver bem alimentada, dormindo bem, a gente vai ter um nenê anjo. Se a gente tem uma mãe que não consegue tomar banho, que não tira o pijama, que consegue fazer uma refeição no dia, nós não vamos ter um nenê tranquilo, um bebê bem alimentado, um bebê relaxado. Porque os nossos filhos, eles são o nosso reflexo. O quanto nós estivermos bem, o nosso nenê vai estar também. Quanto a líquido, essa mulher vai tomar o líquido para sua sede. Então, para ter leite, elas precisam comer muito bem, dormir e tomar água. Pode tomar suco, pode tomar chá e os chás. O nenê não pode tomar chá. As vós fazem aquela horta, né? Prepara de tudo para fazer chá. Alimentação exclusiva sem água e sem chá para os bebês, né? Nada para o bebê, isso aí. O nenê precisa somente de Do leite materno exclusivo até o 6º mês, porque esse leite materno está pronto e tudo que ele precisa, toda a proteção está ali. A mãe não. A mãe precisa ser cuidada. A mãe pode tomar um chazinho de camomila, de cidrozinho, de hortelã. A mãe pode tomar todos os chás. Claro que alguns vão deixar ela mais tranquila, mais relaxada e com isso potencializa a produção de leite materno, né? É como comer peixe, azeite de oliva, comer amêndoas.
Isso deixa um leite mais potencializado também, tem mais volume, um leite mais gordo, porque a mãe está se alimentando bem. Aquela mãe que só come saladas, que só come sanduichinho de noite, vai faltar um suporte calórico para ela. Hoje mesmo eu estava fazendo uma videochamada, eu atendo brasileiras no exterior por videochamada. Então, essas mulheres, o que elas me procuram? Elas estão lá no exterior sozinhas, sem família, trabalhando, e acaba que eu dou todo esse suporte. E o que elas dizem? Eu não estou tendo tempo de comer. Sim, elas estão sozinhas o dia inteiro com o filho em casa. Sabe o que eu estou comendo? Chocolate. Eu posso? Pode. Só que não pode comer seu chocolate, não vai resolver. Só que como elas estão sozinhas, ficam cansadas, acaba que elas se potencializam no açúcar, porque dá aquela energia e daí elas conseguem manter. Pode comer chocolate, mas não é só chocolate, tem que comer mais coisas, tem que comer coisas verdadeiras, arroz, feijão, massa, alface, mandioca, batata. Não pode tirar nada da refeição da mulher, tem que ser uma refeição balanceada. Jana, falando um pouquinho, você mostrou a posição principal, assim, mas tem outras que as mamães podem ofertar também o leite, quais são as mais conhecidas, posições mais conhecidas, e se a criança sofre um pouquinho de refluxo, né, se tem uma posição mais adequada. Sim, tem muitas posições para aleitamento materno, né? Às vezes a mãe fica só nessa, né, mas pode variar também. Pode variar, são diversas, tem muitos estudos e assim, cada nenê, Tati, ele vai se adaptando à posição que a mãe gosta. Às vezes as mães falam assim pra gente, ele só mama na mama direita. Por que o nenê só aceita a mama direita? Porque a mãe se sente confortável em pôr o nenê na mama direita. O nenê não tem escolhas. Eu adoro a posição do nenê invertido, sentadinho. Eu costumo, sim, fazer uma perninha de índio do nenê, apoiar na guarda da poltrona. Aqui vai ter uma almofada de amamentação, um rolinho, um cobertorzinho do nenê dobrado para erguer a bundinha dele. O meu braço vai vir sobre as costas do nenê, segurando a cabecinha em C. Essa posição, para os primeiros dias, ela é maravilhosa, porque o nenê é muito preguiçoso, muito sonolento nos primeiros dias. E essa posição a mãe consegue sozinha fazer e dominar o corpo do nenê, ensinar para ele o caminho da roça, onde que ele vai encontrar o seio. Também pode dar mamar deitado, né? A mãe quer dar mamar deitadinha? Não tem problema. Ela vai deitar, vai lateralizar todo o corpo dela, vai trazer o bebê lateralizado, deitado no corpo dela e ela vai poder amamentar. Vai usar do braço dela para erguer a cabecinha e vai ser barriga com barriga, colocando o nenê no corpo. O que a gente não pode, na posição de deitado, é deixar o nenê a noite inteira com a mama na boca e esquecer que tá dando de mamar, porque daí corre o risco do nenê se afogar mamando. Então, dei mamar deitado, após a mamada, eu preciso segurar, fazer o bebê arrotar, posicionar ele e colocar ele no berço dele, do lado da cama da mãe, grudadinha no cama da mãe, e não deixar o nenê ali no meio, mamando deitado, com o seio solto na boca. Que isso a gente acaba, às vezes, cometendo esse erro, colocando a vida do nosso nenê em risco. Jana, vamos falar um pouquinho da livre demanda, que muito a gente ouve falar quando se fala em amamentação. O que é, afinal, a livre demanda, né? Porque antigamente, tem que colocar rotina, tem que se mamar de 2 em 2, depois de 3 em 3. E hoje se fala muito da livre demanda. Livre demanda, inclusive, de noite? O que é livre demanda, né? A livre demanda é dar comida para o nenê quando ele tem fome. Nós somos mamíferos de contato. Nós precisamos de colo, nós precisamos de carinho, nós precisamos de pele a pele. Só que o momento que o nenê mama ativo, efetivo, que o nenê sabe mamar bem no peito, ele mama tão bem que ele dá um intervalo para a mãe, né? O nenê vai dizer os horários da mamada, mas no intervalo dessa mamada, a mãe tem tempo de tirar o pijama, de fazer xixi, de comer alguma coisa, porque como eu falei desde sempre, a peça principal da casa é a mãe. É ela que tem que ser cuidada.
Não adianta a mãe ficar com o nenê 24 horas pendurada no seio, o nenê só mamando o tempo inteiro, a mãe cansada, a mãe não tá ficando feliz com aquilo ali. Então, a livre demanda é da comida quando o bebê tem fome, né? Quando ele mama, vai lá e faz o serviço. Ah, o nenê pode dormir no seio? É claro que ele pode dormir no seio. Tem coisa mais maravilhosa de ter o teu filho abraçado no teu colo dormindo? Mas ele precisa mamar, dormir e dar um intervalo da mamada. Não é o tempo inteiro, o dia inteiro, só abocanhado no seio. Ele tem que fazer mais coisas. A mãe também. A mãe precisa dessa vida. Então, livre demanda é da comida quando o bebê tem fome. Tem que ter horário? Não tem que ter horário certo. Mas a gente sabe que nos primeiros dias de vida, nós precisamos estimular que o nenê mame, porque ele não sabe, ele não vai em busca muitas vezes. Então, a gente pensa, olha, entre 2 e 3, ele vai ter que mamar. Se o nenê mamar bem, efetivo, produtivo, uma mamada eficiente durante o dia, o nenê vai poder ficar durante a noite 6 horas sem mamar. Porque esse tempo que a mãe vai dormir também vai dar energia para ela poder cuidar desse nenê durante o dia. Porque essa mulher precisa descansar. Além de ser cuidada, ela tem que descansar. Mas se ela quiser dar mamar de noite, ela pode dar sem problema nenhum. O nenê pediu, a mãe se sente confortável, feliz em lá amamentar no meio da madrugada, tudo certo. Como tem mulheres que não querem amamentar. E a gente sabe, o nenê é a termo, o nenê tem mais que 3 quilos. Ele pode dormir um período da noite. Não pensem que é a noite inteira, não dá, ele precisa comer. Não tem a mesma habilidade que nós não vai ficar 12 horas sem mamar, não existe. Mas com certeza durante a noite ele alonga um pouquinho mais a mamada. O que a gente não precisa fazer é ir acordar um nenê a termo e obrigar ele a mamar. A mãe precisa descansar também. Falando um pouquinho de 2 temas bem polêmicos, assim, a chupeta e a mamadeira. Chupeta e mamadeira. Para que a gente precisa de chupeta e mamadeira? É polêmico? É polêmico. Eu sempre digo assim, tu quer dar? Pode dar. Mas primeiro, vamos esperar esse nenê aprender a mamar no seio. Por ser totalmente diferente. O momento que o nenê nasce e eu faço a introdução do leite com mamadeira, a incidência do desmame ela é muito alta, ela é altíssima, né? Porque quando eu coloco uma mamadeira, o nenê mal faz força e o leite cai goela abaixo. O bico, a chupeta, quando o nenê abocanha ela, ele abocanha só com os lábios. E o nenê que mama o seio, aqui é a boca, aqui é o seio. O bico do seio vai colabar lá no palato posterior. Ele precisa utilizar de um músculo de toda a face para ele ordenhar o leite materno. E a chupeta não, é só com o lábio. E são 2 coisas totalmente diferentes. Então a gente tem que dar um tempo para a coisa. Será que realmente eu quero dar bico? É necessário eu ofertar chupeta para o meu nenê? Ou, ok, eu vou dar, mas ele vai acalmar e eu vou tirar fora. Eu não posso simplesmente tampar a boca do nenê. Eu preciso entender ele. Por que ele está chorando? O que ele está querendo? É só um colinho, é só um aconchego, é só uma dançadinha com ele, ou realmente está na hora da mamada? Os bebês têm uma necessidade aguçada de sucção até o 3º mês. É a única coisa que dá prazer para o bebê é sugar. Então, eu preciso que ele sugue o seio efetivamente, corretamente. Se o nenê sugar correto, efetivo, ele vai sentir tanto prazer no seio e ele vai ficar tão bem alimentado que ele não vai precisar de chupeta. Por que a gente tem tanta dificuldade com bico e com chupeta e mamadeira? Porque elas dificultam o aleitamento materno e elas caminham para o desmame. Mas tem coisas pior que o bico e a chupeta faz, que eles são poucos falados, na verdade. Quando eu utilizo bico ou mamadeira, bico chupeta ou mamadeira por longo prazo para o nenê, eu posso acarretar 3 problemas sérios. Modificar a arcada dentária, e eu sempre digo, temos dentistas excelentes, odontopediatras que vão quase que corrigir tudo. A gente pode dificultar dicção e fala do bebê, e
nós temos fonos qualificadas para corrigir. Nós vamos ter que investir algum dinheiro, passar algum trabalho com essa criança, mas a gente quase que corrige 100%. Mas quando eu tenho uma criança que utiliza bico chupeta ou mamadeira a longo prazo, o que é esse longo prazo? 2 anos ou mais. Eu tenho uma dificuldade muito séria quanto à respiração. Essa criança passa a ser um respirador bucal. Quando eu sou um respirador bucal, me falta um pouco de oxigênio para o meu cérebro e eu corro um risco de ter um adolescente ou um adulto hiperativo ou com déficit de atenção, devido ao uso prolongado da chupeta, porque vai modificar muita coisa na arcada dentária e respiração. Então, um assunto sério, né? Que a gente tem que pensar bem o como vai usar. Pode usar? Pode, é escolha individual de cada um, mas saber como usar. Depois que o neném começa a se alimentar, comer as frutinhas, a mãe pode continuar com o leite materno, né? Ou se vai introduzir a fórmula, a melhor forma é oferecer naqueles copinhos, então. Com a introdução alimentar? Isso, ou sempre os copinhos. Mesmo a mãe precisou se ausentar e deixou o leite materno. Não exatamente, tá? A gente até pode usar em alguns momentos a mamadeira, porque depende quem vai dar e como vai dar. Com certeza o copinho tem uma certa segurança de não acontecer um desmame. Tá. Né? Mas depois do 4º mês, a mãe voltou a trabalhar. Né? Quem vai dar uma mamar é a avó. A mãe vai ficar insegura em de deixar a avó dar o copo. Se a avó der mamadeira, o neném não vai desmamar mais, porque vão ser 1, 2 mamadeiras no dia. Ele vai sugar o seio assim que a mãe estiver em casa. Então, pode fazer esse uso muito lento, muito seguro. Mas o que é importante depois do 6º mês? O nenê vai comer comidas. É a introdução alimentar. Então, em muitos momentos do dia, a mamada vai ser substituída por comida. A fruta, o almoço, a fruta, a janta. Então, ele vai mamar enquanto a mãe estiver em casa, no seio materno. A gente pode usar uma colherinha para dar o leite da mãe, mas em algumas situações a gente tem que estar avaliando quem é esse cuidador. Qual é a capacidade para ele dar com segurança, com muita calma, para não afogar o bebê. Jana, falando um pouco sobre legislação, regulamentação de leis que promovem e protejam o aleitamento materno, né? Inclusive, tem algumas coisas nesse sentido, contra o marketing abusivo de produtos que interfiram na alimentação. Até nas próprias fórmulas traz também, em algumas papinhas e outras, nas mamadeiras, nos bicos, né? Qual a importância disso? E também muito se fala, as pessoas ainda ficam intimidadas ao ver uma mãe amamentando, gera sempre essa polêmica, né? Nós temos leis que fomentam a amamentação, que estimulam a amamentação no Brasil? Não exatamente, né? Deveríamos ter mais leis que incentivassem o aleitamento. Claro, a gente tem uma licença paternidade, que agora, para as empresas amigas da criança, estão estendidas de 20 dias, né? Principalmente quando o pai realiza um curso de gestante, ele consegue essa licença mais prolongada, porque isso é um benefício imenso para a amamentação. O pai presente, o pai apoiando essa mãe. Mas o que acontece? Essa lei que a gente tem de controle de uso, de venda de fórmulas, não ter promoção, não está tão fácil acesso nas glândulas do mercado, e todo mundo precisa ajudar a supervisionar isso, né? Porque, claro, se for necessário, a gente vai usar uma fórmula com prescrição médica, né? Fórmula é como se fosse um medicamento. Não é qualquer um ir na farmácia, qualquer um chegar no mercado e estar ali livre acesso em promoção. Isso não pode acontecer, porque daí o desmame, ele é nítido que vai acontecer, se eu tiver mão desses produtos com muita facilidade. Por quê? O aleitamento ele tem que ser aprendido e ele precisa de apoio de toda a família. Então essas leis, elas estão para proteger o comércio. A gente vai realizar um evento, uma roda de conversa de aleitamento materno. Jamais a gente vai deixar alguma promoção de produtos, né? Produtos que beneficiam o uso de fórmula ou bicos e mamadeiras.
E, lamentavelmente, a gente tem congressos hoje que fazem isso. Então, tem essa lei para que todos nós possamos fiscalizar, proteger o aleitamento materno. Porque não é todo mundo que fala. E quando a gente vê uma mãe na rua, eu não consigo ver com esses olhos. Eu fico assim, ó, encantada quando eu vejo uma mãe amamentando na rua. Gente, que mulher corajosa, né? Porque as pessoas, ai, todo mundo olha, que lindo. E não é com a visão de sexualidade, e sim admirando a força daquela mulher em estar fazendo aquilo ali em público. E a gente já teve muitas polêmicas em vários estados quanto a essa amamentação em público. Gente, todo mundo come em público, né? A gente se reúne nas praças de alimentação dos shoppings, dos bares. É a mesma coisa. Como nós estamos comendo, o nenê também está se alimentando de um jeito mais carinhoso, porque ele está abraçado no colo da mãe. Então, acho que nós precisamos desmistificar essa nossa cultura de ter muito pudor, é que nem as propagandas de carnaval, né? A mulher pode estar lá nua no carnaval, mas a mulher amamentando, dando amor, dando carinho, as pessoas acham feio. Não consigo acreditar nisso, não consigo ver. Jana, estamos chegando ao final, então, do nosso programa, mas gostaria que você desse também algumas dicas para as mamães que estão no processo já final do desmame, né? Existe mesmo o desmame gentil, né? Quando a criança quer muito continuar ainda mamando, já completou 2 anos, né? A mãe sente que já está finalizando a sua missão. Como passar por esse momento de uma forma não tão traumática, nem para a mamãe, nem para o bebê, que já está, né, com uns 2 aninhos, digamos. O né? desmame gentil é algo muito delicado, né, Tati? Porque é muito envolvimento, é muita paixão, é muito amor em tu ter o teu filho nos teus braços amamentando. Antes de tudo, essa mãe tem que estar decidida e querer. O meu momento é esse. Eu sempre converso com as mães assim, olha, é amamentação exclusiva até o 6º mês, entrou em introdução alimentar e daí aleitamento materno até os 2 anos ou mais. Qual é o teu mais? Até quando tu vai? E antes disso a gente começa a trabalhar com o nosso coração, né? Até quando eu vou dar de mamar e explicar para o bebê até quando eu vou dar de mamar. E a gente vai ali, tá na hora, o nenê vem mamar, eu vou aos pouquinhos, estipulando horários. Agora não é hora, mas vamos brincar um pouquinho, né? Vai devagarinho tirando foco, mas não abandonando a criança, não dizendo que está com dor, não dizendo que não tem mais. Muitas pessoas enfaixam, fazem curativo, pintam de vermelho o seio, fazem um monte de coisa. Às vezes a gente judia do nenê nesse processo. Então, é estar próximo do nenê, estar próximo dessa criança de 2 anos, de 2 anos e meio, e a mãe acha que já deu, já foi o seu momento, já se doou todo esse tempo. Então, o nenê pediu, sai com ele e brinca de outra coisa. Chama a atenção de outra maneira, porque muitas vezes o que essa criança está querendo é um colinho, é um aconchego, nem é tanto comer. O suporte emocional, né? Um colo, um aperto de mãe. Eu já acompanhei algumas mulheres assim que foi mágico, sabe? Era o dia inteiro, mãe e nenê. O nenê vinha, tirava a blusa, levantava e mamava. Chupetava 2 vezes e saía de perto. Por quê? É como se ele estivesse dizendo, vem brincar comigo? Vamos dar uma volta na rua? Olha só pra mim agora, sabe? É isso que eles querem. Então, eu acredito muito que a brincadeira, o lúdico, fazer um cenário com a criança, sentar no chão e rolar com ele, tá aqui, ó, vamos comer essa fruta, eu e tu vamos comer e nós vamos brincar, vamos dar essa fruta para os carrinhos, vamos dar para as Barbies, então é envolver o lúdico nesse momento, que aos pouquinhos a criança vai entendendo, nós também precisamos entender, nós como mães precisamos nos sentir segura, já fiz a minha parte, é até aqui que eu queria ir. Então, é o nosso emocional envolvido para a criança nos entender. E não é tarefa tão fácil não, né? O início da amamentação, ele é árduo, ele é intenso, e o desmame, ele também é intenso, porque é sentimento, porque aleitamento é amor, né? É muito mais do que as gotas de ouro, são mais coisas envolvidas. Jana, para encerrar, então, o Vitalidade de hoje, Vitalidade especial sobre o agosto dourado e a amamentação, gostaria que deixasse um recado, então, para quem está acompanhando o nosso programa, falando, então, sobre tudo o que conversamos durante esses 2 blocos de programa.
Então, o Agosto Dourado está aí, nós estamos comemorando diversas maneiras. Tem roda de conversas em várias cidades, tem mamaço. Nós temos uma exposição fotográfica linda expostas em várias cidades. Algumas lojas de Novo Hamburgo, alguns hospitais, a gente está fazendo um circuito em todo esse mês de agosto com uma exposição de fotos, onde mulheres foram fotografadas expressando seu amor pelo filho, pelo aleitamento, e também rodas de conversa. Participem, gente, procurem grupos de mães, se dividam os assuntos, é sempre a mesma história de uma mãe e outra, e isso faz muito bem. Uma apoia a outra, mulher apoia a mulher, a família apoia essa mãe, que o aleitamento com certeza terá um sucesso total. Quer deixar teus mídias sociais? Você costuma publicar algumas dicas ali também? Sim, as minhas redes sociais o tempo inteiro eu dou muita informação. Então, é Jana_Coisas de Bebê no Instagram, @Jana_Coisas de Bebê, e no Facebook é Coisas de Bebê. Tem sempre informação o tempo inteiro, é bastante conhecimento, troca de experiência, e ali eu tô sempre postando aonde eu vou estar, onde vai ter curso, aonde vai ter roda de conversa, onde vão ter capacitações. Muito obrigada, Janaína, então, pela sua presença aqui no nosso Vitalidade. Obrigada, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Chegamos ao fim de mais um Vitalidade. Conversamos sobre o Agosto Dourado com a enfermeira Janaína Lima. Ela é consultora em aleitamento materno e especialista em educação e saúde. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal, youtube.com/tvcâmara.nh, e sugestões de pautas podem ser enviadas por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.